Mateus capítulo 5, de 1 a 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Especial atenção ao verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37, de 1 a 15. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona a fúria. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá ali. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os seus retos caminhos. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Amém. Eu já contei uma história aqui e eu vou começar contando-a novamente. Havia um reino chamado Avilá. Em Avilá existia uma linda rainha e um lindo rei. O povo era um povo feliz, tudo ia bem, a prosperidade estava em cada lar. Nasceu a filha desse casal bonito, jovem, de rei e rainha, uma menina linda como a mãe e forte como o pai. O reino ficou feliz. O rei decretou uma semana de festa, mandou que os seus cavaleiros levassem convites aos reinos próximos, mandou que os seus vassalos, os seus súditos, preparassem a festa. Não faltou animal cevado, muita carne, muito bolo, muita bebida, muitos enfeites. Foram convidados todos os seres que moravam ali perto. Não se esqueceram das fadas. As fadas também foram convidadas. Porém, uma das fadas havia saído de viagem para um reino muito distante, não recebeu o convite. Quando voltou, encontrou a sua casa vazia, não sabia o que tinha acontecido. Andou pela floresta, os seres que ali viviam também não estavam lá. Ela ficou vagando alguns dias, até que um dia, um som de festa chega aos seus ouvidos, e ela vai procurar e chega lá no reino de Avilá e encontra uma festa. Todos os seres estavam lá, todas as fadas estavam lá, todos os reis e rainhas e príncipes e princesas dos reinos ao redor de Avilá também estavam lá. Ela ficou com muita raiva. Ela sentiu que a sua dignidade foi tirada.
Ela se sentiu insultada, ela se sentiu humilhada. Ela ficou com tanta raiva que todo o poder da bondade que existia nela, todo o poder da magia da bondade, começou a se transformar numa amargura. Então ela vai até aquela festa, invade e reclama que todos foram convidados menos ela. E que a partir daquele momento ela lançaria um feitiço contra o reino. E lançou que aquela menina, que era a razão da festa, quando fizesse 15 anos, morreria. O rei ficou apavorado, a rainha ficou apavorada, como ela não teria ainda recebido o seu convite. Mas não foi culpa dos cavaleiros que levaram as mensagens, ela não estava no reino. E ninguém se lembrou de deixar um bilhete. Bom, mas o feitiço estava lançado. O rei, preocupado, chamou as outras fadas e pediu que elas desfizessem o feitiço. E elas disseram: nós não podemos. Nós podemos mudá-lo, mas tirá-lo não tem jeito. E fizeram ali uma outra magia e transformaram o feitiço de morte num feitiço de sono. Quando a princesa fizer 15 anos, ela vai espetar o seu dedo numa agulha e vai dormir profundamente. O rei ficou preocupado e disse: mas se ela dormir profundamente, vai ser como se estivesse morta. E uma das fadas disse: não, mas um dia virá um príncipe poderoso que enfrentará a bruxa. A fada que se transformou bruxa lhe resistirá. Ele vencerá, ele passará por todos os obstáculos, chegará até a princesa que estará adormecida, e ele lhe dará um beijo e a tomará como esposa. E ela despertará do sono. E aí sim, toda a vida voltará ao reino, porque também o reino dormirá com ela. Bom, irmãos, vocês conhecem essa história. E ela faz 15 anos, espeta o dedo, dorme. O nome da fábula é A Bela Adormecida. Mais tarde, um príncipe montado num cavalo branco fica sabendo desse reino, deseja quebrar esse encanto, esse feitiço, vem, enfrenta essa bruxa, a vence, passa por um espinheiro que ela fez levantar-se em volta do castelo, vence um dragão que está no caminho, encontra essa princesa adormecida, lhe dá um beijo de amor, ela se desperta e o reino todo se desperta e o feitiço acaba. É interessante porque houve um psicanalista chamado Jung, Carl Gustav Jung. Jung estudou muito as religiões, estudou também muito as histórias, as fábulas. E ele disse: olha, todas essas coisas estão ligadas ao inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é como se fosse uma só mente de todos os seres humanos, de todos os lugares e de todos os tempos. E ele disse: existem nas histórias elementos da realidade da raça humana. Eu não quero entrar aqui numa análise psicológica ou teológica dessa história, mas eu quero me valer de uma coisa. Aquela fada, ela se transformou numa bruxa, porque ela sentiu que a sua dignidade, preste atenção, olhe para mim, ela sentiu que a sua dignidade foi tirada dela. Ela ficou indignada. E quando ela ficou indignada, ela deu lugar à raiva, ela deu lugar à cólera, ela deu lugar à ameaça, ela deu lugar à vontade de matar. E assim, tomada deste sentimento e desta emoção, que estão na base, na parte mais baixa da constituição de um ser inteligente e moral, ela deixa de ser uma fada e se transforma numa bruxa. O Salmo 37 fala 3 vezes para nós: não te indignes, não deixe que a sua dignidade seja tirada de você. Presta atenção, onde está escrito isso? 3 vezes está escrito. Verso número 1:
não te indignes por causa dos malfeitores. Mais embaixo um pouquinho, diz assim, verso 7, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Verso 8, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. O que é que nos dá dignidade? O que é dignidade? Dignidade é aquilo que nos faz honrados. O que é que nos torna uma pessoa honrada? O que é que te honra? Uma das parábolas de Jesus, ele disse de um rei que mandou convidar várias pessoas para o casamento do seu filho. E alguns dos convidados rejeitaram o convite, um porque estava muito ocupado, o outro porque tinha comprado uns animais e tinha que examinar, e o outro porque tinha casado e estava em lua de mel. Quando os criados voltam e contam que os convidados disseram que não viriam, ele disse, eles não eram dignos do meu convite. O que dava dignidade àquelas pessoas era o convite que o rei tinha lhes dado. Ele estava gastando do seu dinheiro, ele estava pondo os seus criados para trabalhar, ele matou os seus animais, ele abriu as suas portas, ele programou uma festa, ele quis abençoar aquelas pessoas do nada. Elas não fizeram nada para ele para merecer isso. O que é que nos dá dignidade enquanto cristãos? Porque nós nos consideramos cristãos. O que significa cristão? Aquele que segue a Cristo. Qual Cristo? Cristo Jesus. Nós somos cristãos que seguem Jesus. Cristo significa aquele que tem autoridade, a autoridade de Deus. Nós somos aqueles que se submetem à autoridade de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que nos dá dignidade é que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. O que me dá dignidade, o que me faz ser uma pessoa digna, é o olhar de Deus para mim e o socorro que Ele me deu através do sacrifício de Jesus. Jesus me dignifica. Ele me transformou de alguém que estava no pecado em alguém que foi perdoado. Ele me tirou do lugar mais baixo onde eu estava e me assentou sobre a rocha. Ele me curou das minhas enfermidades, Ele me curou da minha cegueira, Ele tirou o meu choro, me colocou um canto na boca. Eu canto ao Senhor. O que me dá dignidade não é o valor que eu tenho na minha conta bancária, se eu sou chamado de rico ou pobre. O que me dá dignidade não é o nível escolar que eu tenho, se eu fiz faculdade ou se eu deixei de fazer. O que me dá dignidade não é a família que eu tenho, se é grande, se é pequena, se tem mais meninos ou mais meninas. Não é a esposa que eu tenho, não é o marido que eu tenho. O que me dá dignidade é que eu sou servo de Jesus, e Jesus para mim é a verdade. Não existe outra verdade, só existe uma verdade, só existe um caminho, só existe um Salvador. Ele é o caminho, artigo definido, não é um artigo indefinido. Ele não é um caminho diante de outros caminhos. Ele não é uma verdade diante de outras verdades. Ele não é uma salvação possível diante de outras opções de salvação. Ele é o caminho, eu só posso andar no caminho dele, nas suas pegadas, fazer o que ele fez, dizer o que ele disse, lutar pelo que ele lutou. Quando nós nos reunimos em Assembleia Santa, quando nós nos reunimos num grupo, é para estudar a palavra que Jesus honrou, que ele ensinou e que ele produziu. Quando nós nos reunimos, é para honrá-lo dizendo, tu és a verdade, tu és a verdade, tu és a verdade. Não existe outra verdade. Na igreja só existe um brado possível, tu és a verdade, tu és a verdade, tu és a verdade. Tu és a paz. O Evangelho é cristocêntrico. O Novo Testamento inteiro, pastora Beth, é cristocêntrico. O Velho Testamento todo é cristocêntrico. E o que é que me dá dignidade? É que eu sou servo desse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele me torna digno. Digno de olhar para Deus e chamá-lo de Pai.
Quando eu oro, eu digo: Pai, me socorre. A dignidade que Ele me dá me permite esperar dele o socorro, e eu estendo a minha mão e digo, como Pedro: Senhor, me socorre. Quando eu estou com o coração dilacerado, a minha alma sangra, e eu digo: Senhor, me consola. Eu tenho a dignidade de um filho. Sabe qual é a diferença do filho para o estranho para lá fora? O filho entra. O estranho come do que eu tenho se eu lhe der. O filho abre a geladeira, o filho pega a comida e faz no fogão. Sabe qual é a diferença do estranho para o filho? É que eu não me preocupo com o estranho, mas eu me preocupo o tempo inteiro com o meu filho, com a minha filha, onde eles estão, a que horas saíram, quando é que vão chegar, será que tem dinheiro para ir, para voltar, será que comeram, será que não? Ah, meu Deus, quantos aqui têm a experiência de estudando à noite? A Kênia deve ter, estudou à noite, né, Kênia? Os que estudaram à noite, que trabalharam à noite até tarde, quantos têm a experiência de chegar em casa, a casa já está toda calma, está todo mundo dormindo, mas você sabia que no forno da cozinha tinha um prato de comida que a sua mãe separou para você. Ela sabia que você ia chegar tarde. Ela sabia, ela tirou um prato de comida e pôs para você. O estranho não tem esse prato de comida, mas o filho tem. Quantos pais e mães aqui têm a experiência de, na falta de dinheiro, naquela época em que a gente está passando aperto, você deixar de comer para sua filha ter um pedacinho de carne, um naco de carne no prato dela? Quantas mães deixaram de comprar um sapato, um vestido, uma blusa, para que o filho pudesse ter um livro, pudesse ter um caderno, pudesse ter um tênis novo? O filho, ele é dignificado. Então o que é que me dá dignidade? O que me dá dignidade é que eu sou filho de um Deus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só ando no que Ele, Jesus, disse, nem para a direita nem para a esquerda. Ele é a verdade. Não importa se o bispo falou, se o pastor falou, se o padre falou, se o general falou, se o presidente falou, se o vizinho falou, importa o que Jesus falou. É isso. E aí o salmista preocupado diz 3 vezes para nós: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Sabe, irmãos, eu me preocupo com os rumos da religiosidade. Quando eu falo religiosidade, eu vou te falar uma coisa: eu já passei do ponto de achar que o evangelho dos evangélicos é o único caminho. O único caminho para mim é Jesus. Para mim, fazendo ressoar a palavra que vem do Evangelho, em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que fizer aquilo que o Pai espera, é filho de Jesus Cristo, é irmão de Jesus Cristo, é pai, é mãe de Jesus Cristo, como ele mesmo diz no Evangelho de João: qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, é minha irmã, é meu irmão e é meu filho, é minha mãe. Quando ele pergunta: quem é a minha mãe? A minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então deixa eu te falar uma coisa: o testemunho evangélico tem sido tão sujo, tão feio, tão triste, principalmente nos últimos anos, que não cheira mais salvação, não tem mais cheiro de salvação. Tem cheiro de morte, não tem cheiro de vida. Mas eu vejo entre tantos grupos, tanta gente fazendo coisas e dizendo coisas que se harmonizam com a palavra de Jesus. E eles são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. E às vezes a gente vê cristãos defendendo aquilo que vai de encontro ao que Jesus disse. Dia desse chegava eu de viagem e tirava as coisas do carro, e ouvia um moço que eu respeito muito conversando com o outro do lado. Eu não pude deixar de ouvir. Eu parei o carro, estava descarregando o meu carro, o moço conversava. E ele falava contra os direitos humanos. Ai, mas ele falou tanto. Ele falou tanto contra as pessoas que ele acha que devem morrer. E ele defende uma religião cristã, que não é evangélica, mas é cristã. E por acaso,
eu tenho estudado nestes últimos meses, entre muitas coisas, também a religião dele. E eu fiquei pensando, mas não é isso que eu tenho lido nos livros santos da religião dele. Quando eu vejo cristãos evangélicos, como eu vi hoje, numa grande igreja aqui de Belo Horizonte, que recebeu esse infeliz que é o presidente do Brasil, e aquela igreja que se orgulha de ter mais de 50 mil membros, e as pessoas lá dentro gritando mito, mito. Sabe o que é mito? Mito é mentira. A palavra mito tem uma tradução simples, mito é mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, o mito e a verdade, amém, irmãos? Não, pastor, o senhor está doido. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é o que se contrapõe ao mito. Como que dentro de uma igreja evangélica que é orgulhosa de si, um povo grita para um homem mito, mito, mito? Me lembra muito Herodes, aquele que prendeu Tiago, irmão do Senhor, quando fala ao povo e o povo diz, é a voz de Deus, não é a voz de homem. E a Bíblia diz que ele foi ferido e caiu comido de bichos. E hoje, por acaso, na escola dominical, nós estudamos um texto maravilhoso que fala sobre as pessoas que estão fugindo das guerras, das fomes, atravessando fronteiras, mares, tentando vida nova, e como devem ser respeitadas. E eu estava em casa, lavando o rosto, e alguém conversava na porta da minha casa, e falava coisas absurdas, gente religiosa, com raiva. Olha o que a palavra de Deus diz, não te indignes, não perca a sua dignidade porque você está com raiva. Não perca a sua dignidade por causa dos malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho fazendo o mal. Deixa a ira, não te indignes para fazer o mal. Olha, o que te dá dignidade é que você foi escolhido por Deus para ser salvo e é servo de Jesus Cristo. Não perca a sua dignidade porque alguém ficou com raiva, porque alguém fez alguma coisa errada. Não lance ameaça, não deseje a morte do preso. Não lute contra os direitos humanos. Sabe onde que os direitos humanos devem prosperar? Onde existem seres humanos. Pastor, mas quem faz o mal deixa de ser humano. Ele fez por quê? Por avareza, para ficar rico, se apropriar do que é dos outros, e você vai fazer a mesma coisa por vingança, você se torna igual a ele. Você perde a sua dignidade, você deixa de ser fada e vira bruxa. Você deixa de ser servo de Jesus e se vira para ser um demônio. Não perca a sua dignidade, preserva a sua dignidade. Irmão, a sua dignidade é que Jesus vive em você. Converse as coisas que Jesus conversou. Ande nos caminhos que Jesus andou, defenda o que Jesus defendeu. Não interessa se a sua igreja tem um pouquinho de gente e você vai ter que falar contra o que uma multidão fala. Jesus foi condenado não pelos filisteus, Jesus não foi condenado pelos romanos, Jesus não foi condenado pelos outros povos. Ele foi condenado pelos judeus. Não deixe o caminho do Senhor. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. A segunda coisa que esse texto nos ensina, aqui tem vários ensinamentos, eu não vou falar todos, mas veja o que diz aqui, por favor, volta os olhos à palavra de Deus, verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, arrancados pela raiz, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Tu olharás para o lugar dele e não aparecerá. Deixa eu te contar uma coisa. Quando ele disse assim, não te indignes, não perca sua dignidade por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que estão fazendo essas bobagens, não faça o que eles estão fazendo. O Senhor Deus diz assim, olha aqui para mim em nome de Jesus, eles serão arrancados pela raiz. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma notícia horrível para te dar. Você está mais velho hoje do que domingo passado. Você está mais morto hoje do que domingo passado. Tudo que está no tempo está acabando. Tudo que está no tempo está acabando. Mas nós temos uma promessa de ressurreição. Todo aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja vivo, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu ressuscitarei no último dia.
Essa palavra é para quem? É para quem está numa igreja que tem uma placa evangélica na porta? Não. Essa palavra é para quem carrega a Bíblia? Não. Essa palavra é para quem defende uma ideologia? Não. Essa palavra é para quem? Para aquele que vive e crê em mim. Vive para Jesus e crê em Jesus. Ele tem uma promessa de ressurreição. Ainda uns dias atrás, a Kênia perguntou aqui na igreja: pastor, como é esse negócio da vida depois da morte? E eu fiz uma explicação bem completa. Tínhamos até uma visitante que disse assim: foi a coisa mais inteligente que eu ouvi. Mas a mesma palavra que diz que aquele que vive e crê em Jesus e obedece os seus mandamentos, que será ressuscitado e terá a vida eterna, e vencerá o câncer, e vencerá a velhice, e vencerá o acidente, e vencerá o crime. Essa mesma palavra diz que o ímpio será desarraigado, ele será arrancado pela raiz. Você vai olhar para o lugar dele, ele não vai estar lá. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: todos estes que estão roubando dinheiro do pobre, do doente, do necessitado, todos estes que estão sendo chamados de doutor, todos estes que estão cheios de empáfia, todos estes que estão poderosos, todos os que deixaram de ganhar 14 mil e hoje ganham mais de 100 mil para torcer o direito, que estão matando de fome as pessoas, serão desarraigados. Podem entrar nas igrejas, podem ser chamados de mito, pode ser chamado do que for, serão desarraigados. São inimigos do evangelho, são pessoas que Deus não tem pacto com eles, porque eles não vivem e creem no Senhor. Pastores que estão puxando o saco, pastores que estão enriquecendo, irmãs que estão enriquecendo e defendendo o pecado, defendendo a miséria, defendendo a corrupção, serão desarraigados. Qualquer um vai ser desarraigado, arrancado pela raiz. Jesus não salvará os hipócritas, hipócritas, hipócritas e hipócritas. Jesus chamou essa raça de paredes branqueadas, sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Irmão e irmã, eu fui a um velório sepultamento de um parente da Beth, lá numa cidade chamada Pimenta, aqui pertinho, não é muito longe não. No cemitério, depois ali do sepultamento, eu saí encantado com as sepulturas. Que sepulturas bonitas, esculpidas. Eduardo, tem estátuas lá que dá para a gente pôr dentro de casa, de tão bonitas que são. A sepultura pode ser bonita pelo lado de fora, mas o que tem dentro é podridão. Jesus chamou esses pastores, apóstolos, irmãs, profetas, que fazem do templo da verdade o lugar do mito mentira, de sepulcros caiados. E a palavra diz: serão desarraigados. Cuidado, irmão, o tempo está passando para mim e para você. Pastor, mas eu estou forte. Estava tomando um café agora à tarde com uma amiga minha, uma psicóloga que formou comigo, mas é uma menina bem mais nova, até mais nova que a minha filha, mas é uma amiga antiga. E a gente conversando, ela disse: a minha avó até perguntou qual que é a sua idade. Eu falei: 61 anos. Mais que o dobro do que ela tem. E aí ela falou: 60 não parece? Eu falei: você é muito gentil, muito generosa, né? Mas não me atrapalha falar no tempo. Aí mostrei a foto de um amigo meu que está muito bem de vida e está namorando uma moça bem novinha. Falei: olha, ele é da minha idade, serviu na aeronáutica comigo. Mostrei. A primeira coisa que ela olhou, falou e disse: ele pinta cabelo. O cabelo dele está, se tem a sua idade, o cabelo dele está pretinho, ele pinta cabelo. Eu não tinha reparado isso. Engraçado, o homem não nota muita coisa, né? Eu nunca tinha reparado isso, mas ela reparou, foi a primeira coisa que ela reparou. Mas sabe por que não me atrapalha a idade? Porque a idade não significa que você vai morrer mais cedo. De ontem para hoje, morreu um campeão de jiu-jitsu, 8 vezes campeão do mundo. Vocês viram isso? 8 vezes campeão do mundo. Cheio de energia, de saúde, de técnica. Se envolveu numa discussão, numa briga, não sei de onde começou, mas sei onde terminou. Ele tomou um tiro na cabeça e morreu.
Você está aí achando que você não tem que preocupar com Deus, você está levando a sua vida na corda bamba, você vem para a igreja quando você acha que deve, você escolhe o culto que vem, você não lê a Bíblia é cansativa, você está no pecado, você acha que dá para relativizar a palavra de Deus? Deixa eu te contar uma coisa, ajeita o teu caminho, todo aquele que vive e crê em mim, pratica a palavra, eu ressuscitarei no último dia. É aquilo que nós estudamos, Kenny, o dia que você perguntou. Nós temos promessa de vida eterna, a morte não nos vence. Nós olhamos para a morte e perguntaremos para a morte um dia: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque sobre mim você não vai vencer. Mas todo esse que arrogantemente anda longe dos caminhos do Senhor vai ser arrancado pela raiz. Quando Jesus vier, você quer ser arrancado pela raiz? Qual promessa que você está segurando? Ser arrancado pela raiz ou ser ressuscitado na vida eterna? E para concluir, eu quero que você preste atenção numa outra coisa que a palavra de Deus diz. Volta os olhos à palavra de Deus. Presta atenção. Verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Junto com esse, pega o 4. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Meu irmão e minha irmã, é a última coisa desse texto que eu quero te falar. Eu disse, vamos ler Mateus 5, de 1 a 5, especialmente o 5, os mansos herdarão a terra. Jesus citou o Salmo 37, os mansos herdarão a terra. E ele disse assim, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração enquanto tuas necessidades, Ele suprirá as tuas necessidades. Qual é o pai que não luta para suprir as necessidades da sua casa? Sabe de uma coisa que eu aprendi da passagem de filho para pai? Porque quando a gente é só filho, a gente não é completo. Quando a gente é só filho, a gente só tem uma experiência, a gente só vê a vida a partir de um ângulo. Por isso é que filho reclama tanto. Filho reclama demais, pelo amor de Deus. Filho reclama muito, reivindica muito. Filho acha que tem muito direito, até o dia que vira pai, vira mãe. Aí muda, porque você passou para o outro lado e você começa a perceber a realidade de ser pai e ser mãe. Você sabe o que Deus fez acontecer no coração de um pai e de uma mãe? Claro que quando eu falo pai e mãe, eu estou falando de pai e mãe de verdade, quem ama o filho. Pai e mãe erram muito, nós erramos muito, mas a gente ama o filho da gente. Um pai faz tudo pelo filho. Meu Deus, quando eu era taxista, quantas vezes eu trabalhei a noite inteira em épocas que morriam 1, 2, 3 motoristas de táxi por mês. Uma vez, Beth, o CPC teve que ir lá no sindicato dos motoristas de táxi para dar explicações para nós porque estava morrendo tanto motorista de táxi em Belo Horizonte, apesar das operações da polícia. E era um oficial bravo, sabe? Mas foi lá dar satisfação. Apesar disso, a gente estava trabalhando à noite, apesar de morrer tanta gente de Uber, o Eduardo ainda trabalha. Porque ele tem pouca comida dentro de casa para os filhos. O maestro, quando está na sua motocicleta, o Wesley, quando está atrás do balcão, cada um de vocês que é pai, que é mãe, a Solange, quando sai de casa, a Sandra criou a filha. O pai deixa de comer, deixa de vestir, deixa de tratar o dente, às vezes o dente está caindo, está cheio de mau hálito, mas o dinheiro não dá para ele arrumar a boca dele, ele tem que arrumar a do filho. Perde o dente para o filho não perder o dele. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito, nos satisfará as nossas necessidades. Irmão, ele diz, os mansos herdarão a terra. Não se transforme numa bruxa, não perca sua dignidade, não parta para o grito, não parta para a briga, não parta para insultar os outros, não ameace ninguém, espera no Senhor. Esses que hoje estão roubando, esses que estão chegando aos cargos de poder, esses que estão pervertidos, iludidos pelo poder, Deus os arrancará pela raiz, não há promessa de vida para eles. Os pastores que se venderam, os padres que se venderam, os espíritas que se venderam,
as pessoas que se venderam, que estão tirando alguma vantagem, que se aliaram ao poder, serão responsabilizados, mas os mansos herdarão a terra. Herança é aquilo que fica para o filho. Nós somos filhos de Deus se nós mantivermos a nossa fé e a nossa conduta. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu ressuscitarei. Nós herdaremos a terra. Pastor, como que eu vou viver daqui até lá? Agrada-te do Senhor. Vive de se agradar de Deus, se apaixone pelo Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não vai te faltar o pão de cada dia, não vai te faltar o teto sobre a sua cabeça, não vai te faltar o cobertor no dia do frio, não vai te faltar segurança na hora que você entrar e na hora que você sair. O Senhor vai guardar a tua entrada, a tua saída, mas não só a sua, mas da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Tão somente viva e creia, porque o Senhor fará sobressair a tua justiça, como disse o Salmo 37. Amém? Podemos crer no Senhor? Amém. Vamos ficar de pé?